Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo no nosso canal Geração Selfie. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as dores da geração selfie. Vamos comigo? Que nasce junto com o século XXI. Já estão ocupando aí os postos de trabalho, as universidades e já estão começando pouco a pouco a ditar as regras do fazer e do existir neste nosso tempo. Um tempo que inicia uma tecnologia da inteligência nova, turbulenta, porque como tudo que é da ordem do novo, mas a informática está presente no cotidiano dessa geração, como esteve presente a escrita para os nossos antepassados e a oralidade para os nossos mais antigos antepassados. É por meio dessa linguagem suportada pelas conexões em rede que esses sujeitos, mas também os outros que são migrantes e até aqueles que se recusam a estar, a habitar esse lugar, tem que frequentar, tem que se comunicar e tem que fazer as suas sociabilidades do cotidiano, trabalhar, alimentar os afetos, o aprendizado, os estudos. Então, é dessa geração selfie que vamos continuar falando, porque lembro também, isso faz parte de um projeto muito maior que iniciou no ano de 2013, que já se desdobrou em artigos, em pesquisas, em aulas, em encontros, em eventos os mais diversos. Então, vamos lá. Haters. Pois bem, essa figura, a figura do odiador, é uma figura que está quase que onipresente no universo das redes. Existem pessoas que se especializam em odiar as coisas, em dar dislikes, em comentar negativamente. Nós temos aí de tudo um pouco nesse universo dos haters. Alguns deles acertam, porque acabam que denunciam situações constrangedoras, situações que diminuem a dignidade das pessoas, mas não vamos falar de haters nesse vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre aquilo que traz um certo peso. Sim, é sério, é um assunto que precisa ser colocado e neste vídeo ele é introdutório para que tenhamos cada vez mais preocupação e atenção. Sejamos nós membros da geração selfie ou não. Temos que prestar muita atenção porque essa geração, assim como todos nós, expostos a uma nova modalidade de ser e de existir, sofrem na pele e na psique as dores de serem precursores de um tempo. Não é nada fácil. E aí, para falar das dores da geração selfie, nós já não vamos falar como se fosse um perfil da rede social. Mas eu decidi dividir o conteúdo deste vídeo em 4 stories, como os stories daquela rede social que nós já conhecemos, que popularizou o selfie. Pois bem, vamos lá. O nosso primeiro story chama-se Pressão pela Positividade. Acabando de chegar da academia aqui, ó. Botando em prática o projeto Verão 2021 em casa aí, ó. Tudo malhadinho, tudo bonitinho, todo suadinho. Pra esse carnaval em casa. Uou, arrasta pra cima. O que seria a pressão pela positividade? Vivemos um momento em que a frase de Maquiavel é preciso aparentar. É preciso aparentar. Nunca encontrou terreno tão propício para se fazer valer como nas redes sociais. Nas redes sociais, a grama do vizinho literalmente é sempre mais verde. Os corpos são esculturais, são musculosos, são definidos. As pessoas são extremamente inteligentes, elas citam pensadores aqui e acolá. As pessoas são coaches, as pessoas sabem dar dicas de como dormir melhor, acordar melhor, treinar melhor, o que cozinhar. Nós temos fórmulas e tutoriais para quase tudo nas redes sociais. E aí imagina o sujeito que é formado no meio dessa tutorialização, mas também no meio dessa pressão por estar sempre muito bem e muito saudável. Não é fácil. Não sei se na sua cidade já é assim, mas prestem bem atenção, especialmente nas cidades maiores, que as academias de ginástica têm se multiplicado, mas não só elas, as farmácias também. Redes de academia de ginástica a nível nacional ou regional, assim como redes de farmácia a nível regional e nacional, estão aí a serem construídas e inauguradas aos montes, especialmente nas capitais do Brasil, por exemplo. E aí, o que é que elas têm em comum?
Elas têm em comum a pressão pela positividade que está atrelada à visibilidade de um corpo perfeito. Então, você quer um corpo perfeito? Vai para a academia e vai fazer os treinos e vai se alimentar dos exercícios e dos coaches que vão dizer como é que você deve atingir essa perfeição, muitas vezes utilizando-se de produtos questionáveis. Mas também para acelerar essa produção, porque aí fazer só o esforço da academia todos os dias para alguns não é suficiente para estar no formato instagramável de ser, recorrem às farmácias, recorrem às químicas e às várias drogas que vão fazer esse processo ser acelerado, seja o de emagrecimento, seja o de fortalecimento, seja o de vigor para suportar o peso das cargas dos exercícios, etc, etc. Mas o que deixa essa condição da pressão pela positividade ainda mais complicada é que não está permitido sofrer. Quando alguém expõe sua fragilidade, ela quase automaticamente é julgada ou, quem sabe, cancelada. Muitas vezes é apoiada, mas na maioria dos casos, você é muito dramático, como você sofre, não tenho paciência para você. Não está permitido sofrer ao lado que é obrigatório que você seja fitness, seja belo, seja disponível, seja sempre muito comunicativo. Imagina aí um adolescente formando a sua personalidade com seus 15, 16 anos, sendo pressionado direta e indiretamente a ser assim. Agora vamos para o nosso segundo story. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Bora pra revisão. E aí, Pinóquio era o quê? Era um boneco. Isso mesmo, ele era de madeira, de que... Isso, muito bem, João, era um boneco de madeira, né? Era... vai ganhar 10, parabéns. Ai, gente, esse ensino à distância tá sendo tão bom, tão bom. Eu pago uma conta de luz, eu dou aula ao mesmo tempo e ainda faço exercício físico em casa. Do lado da pressão pela positividade do story anterior, temos a pressão pelo rendimento. E o que quer dizer essa segunda dor da geração selfie? Utiliza-se como um pressuposto de potência dessa geração a capacidade de ser multitarefa. Multitasking. O que seria isso? Ser capaz de executar várias atividades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que está escrevendo um documento no escritório, está atualizando as redes sociais, está vendo um vídeo. Então, essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo tem sido vendida como uma potência. Mas a multitarefa carrega consigo a incapacidade de se deter com foco a uma atividade. Isso é básico, isso não é uma coisa de agora. Mas como a geração selfie tem sido pressionada a ser capaz de fazer muita coisa ao mesmo tempo e o tempo inteiro, porque aí nós já sabemos, isso é assunto de um outro vídeo que nós já gravamos e depois, quando falarmos especificamente num vídeo sobre a questão do trabalho, da uberização, nós vamos falar disso, que os expedientes eles não têm mais hora nem para começar nem para terminar. A multitarefa ou hiperatenção, ela minimiza pelo menos 3 questões essenciais de nossa condição. A primeira delas é a banalização das coisas, a segunda é a ausência de contemplação e a terceira é o distanciamento do tédio. 3 questões essenciais para uma vida sã. A primeira delas, que eu chamei de banalização, ela está ligada à ideia da ausência de reflexão. O multitarefeiro é aquele que executa e o tempo inteiro está executando muitas coisas, geralmente a pedido do chefe, do professor, do líder, do coach, seja quem for. Ou seja, aquela pessoa está executando coisas o tempo inteiro de acordo com o comando de alguém. E aí ela faz tanta coisa que ela não para refletir a respeito do que é que ela está fazendo de verdade. Essa questão, ela tem raízes profundas na filosofia já do século XX, que você pode encontrar aqui nesse livro chamado Eichmann em Jerusalém, escrito por Hannah Arendt. E nesse livro você verá que a ausência de reflexão ou a banalização, no caso do mal, que ela vai trabalhar como uma questão filosófica, mas a banalização daquilo que fazemos pode levar a consequências históricas nefastas, como foi o caso do Eichmann, que era um tarefeiro dos campos de concentração. Eichmann não pensava sobre o que ele fazia, ele simplesmente executava a tarefa, não importava se essa tarefa era construir uma parede ou incinerar vidas humanas.
A segunda questão, que é a incapacidade de aprofundar-se nas coisas e não conseguir focar e aperfeiçoar um saber, uma linguagem, uma técnica sobre as coisas, tem a ver com o fato de que ao produzir, ao executar muitas tarefas ao mesmo tempo, você sempre ficará raso em todas elas. Ou seja, você consegue bater a meta daquilo que te pedem, mas muito pouco vai ser retido daquilo ali para você, para o seu aprendizado, para dizer assim, eu sou muito bom nisso, eu consigo fazer isso daqui muito bem, porque não dá tempo de pensar sobre isso. E aí nesse ponto também está a questão da visão e da capacidade de sinapses que o nosso cérebro pode fazer quando nós estamos diante de informações. Por exemplo, eu vou colocar na descrição deste vídeo a pesquisa que fala que há uma grande diferença quando lemos uma mesma informação no papel e essa mesma informação também é lida num dispositivo eletrônico. Basicamente porque no papel, quando olhamos para aquele texto ou imagem que está lá, ela está em um único bloco. Então, o nosso cérebro acionará e a visão mecanismos específicos para reter a informação que está ali. Quando nós lemos aquela mesma informação ou vemos aquela mesma imagem numa tela, seja de que tamanho ela for, de um celular ou de um desktop, são infinitos pixels que estão ali juntinhos ao mesmo tempo. E então, para ver esses pixels, e nós não vemos os pixels porque eles são minúsculos, e cada vez as definições das telas fazem com que os pixels sejam menos perceptíveis, mas o nosso cérebro vai precisar operar uma outra função por meio da nossa visão para a gente conseguir compreender o que está ali. E o terceiro ponto, como eu falei ainda dentro desse story da pressão pelo rendimento, é o afastamento do tédio. O tédio, já dizia Walter Benjamin, ele amadurece a experiência. Sentir tédio, estar com a cabeça esvaziada, estar sem ter necessariamente um monte de ruído e um monte de coisa para fazer, faz com que aquilo que vimos ao longo disso seja sedimentado. Aquilo vai ganhando uma sustentação, como que um terreno que vai se construindo, para que nós sejamos capazes de linkar com a ideia de sair do raso e depois também ser capaz de refletir a respeito daquilo que estamos fazendo. Então eu quero afastar esse tédio e para isso, se eu não tenho tarefas multi para fazer, eu me preencho de ruídos. Então eu olho a notificação, eu ponho a música para tocar, eu atualizo, eu posto qualquer coisa, eu mando uma mensagem, eu fico inerte passando lá, como um zumbi, a minha timeline, então eu fico tentando preencher a minha cabeça como se o rendimento ali, eu preciso bater aquela meta, eu preciso chegar lá, fica ali a minha volta o tempo inteiro. Agora vamos para os nossos dois últimos stories. Os dois primeiros estavam linkados um com o outro, esses dois últimos também estarão linkados. Vamos lá para o que é o terceiro na nossa ordem, que é a morte dos rituais. Ai, eu prometo nunca mais beber na minha vida. Tô só o pó da cachorra aqui. Peraí. Encontro de paredões no bar da minha... Peraí. Só tomar um banho, vou ali e volto já. Existe infindável conteúdo para falarmos sobre rituais, mas eu não vou fazer bem conceituação de ritual aqui. O que eu quero dizer é que a nossa vida ela é impregnada e permeada por rituais. E os rituais eles são desde das questões mais básicas de repetição de certos padrões cotidianos até aqueles que a antropologia chama de rituais de passagem, aqueles que nos preparam e nos conduzem para uma situação de mudança de um estado para outro. Por exemplo, o batismo, para aquelas pessoas que são iniciadas numa religião, elas são batizadas como que um convite para entrar naquele modelo de religião e, por exemplo, na linguagem cristã, a pessoa deixa de ser pagão para ser filho de Deus. E ali acontece uma cerimônia onde há alguém que preside, onde há testemunhas e onde há aquela pessoa que será iniciada. E nós sabemos que para o entendimento coletivo, para as pessoas que estão dentro daquela sistemática, aquele sujeito ele sairá outro daquele lugar. Por isso chamamos ritual
de passagem. E aí também, como ritual de passagem, quando celebramos o Ano Novo, né, nós zeramos o calendário, nós viramos a página do calendário e começamos uma nova história. O casamento, os aniversários de 15 anos, o funeral é um ritual de passagem. Então, nós nos preparamos. E é um ritual muito interessante, que é o da formatura. Nos preparamos ao longo de um bom tempo para naquele dia da colação de grau, diante das autoridades constituídas, da família e da sociedade, nós vamos deixar de ser estudantes de determinado curso para nos tornarmos profissionais daquele curso. E a colação de grau é, de fato, o grande momento, né, ali do rito de passagem, que será recordado, ficará na nossa memória como sendo não um dia específico, mas o resultado de todo um processo. Inclusive, já que falei sobre o assunto das formaturas, cada vez mais tem se proliferado os eventos, né? Ou a eventização, essa palavra eu estou inventando agora, das coisas. Então transformamos os rituais cada vez mais em eventos. Evento não é ritual. O evento, eu posso até usar essa linguagem que o português nos possibilita, é vento. É algo que se vai com muita facilidade, porque o evento ele tem dia e hora marcada, pum, para acontecer. E ele dura o tempo que aquela hora marcada durar. Depois, eu já quero um outro evento para suprir o espaço daquele anterior. O ritual não. O ritual ele pode acontecer, eu posso ir em apenas um na minha vida. Mas aquele ritual tem caldo, tem alicerce para, pela memória, dizer quem sou eu ao longo de toda a minha existência. Substituir os rituais por eventos funciona como o efeito de drogas. Eu preciso de um outro evento, eu preciso de uma outra festa, de uma outra situação, porque aquela festa acabou, né? Às vezes a gente quer prolongar a festa até o dia amanhecer, e aí semana que vem eu preciso de uma outra festa e eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro. Então eu vou sempre pela sobreposição dos eventos tentando sobreviver. Isso é muito complicado, porque matar os rituais significa matar o medo e o medo da morte. Quando matamos o medo e o medo da morte, a vida para de ter sentido. Porque já dizia Heráclito, vivemos de morte e morremos de vida. É a morte que vai dando sentido ao caminhar da vida. Também prometo fazer um vídeo específico sobre a morte em algum momento no nosso canal. Quanto menos eu valorizo e quanto menos eu participo dos rituais, menos memória coletiva eu vou sendo capaz de consolidar. Memórias em comum. Quando eu vou falar com as pessoas sobre a minha formatura, ou sobre o casamento, ou sobre o aniversário. Então, isso é que vai constituindo, consolidando um banco de memórias. Vai fazendo de nós guardadores de memórias, como no filme, como na história. E essa memória significa ser humano, ou seja, é passar para as gerações seguintes o que era ser humano no meu tempo. Um evento não supre esse espaço. Tenhamos cuidado, não matemos os rituais. E agora vamos para o nosso quarto e último story, que diz... Amanhã eu vou dar aula sobre Pinóquio. Já tô até imaginando, eles vão adorar tanto essa aula. Bom, mas agora eu vou descansar, né? Porque amanhã é um dia promete. Boa noite, pessoal. Ai, ai. Até tomar controlado porque esse menino que hoje inteiro, Deus me livre. Aquele João é uma praga, meu Deus. Esse quarto story, ele também vai fazendo como que uma caminhada de uma derrocada dessa condição. É muito triste que a geração selfie, tão grávida, tão portadora de vida e de potência, de mudança, de experienciar um outro mundo diferente das gerações anteriores, é triste que ela chegue a essas condições, esteja exposta e vulnerável a essas condições tão desagradáveis e tão tristes. Elas fazem parte do existir, nós não podemos esquecer que elas existem ou fazer de conta que elas nunca existiram. Elas são a realidade, mas nós temos que nos prevenir cada vez mais. Nós temos que criar anticorpos para saber lidar com as decepções também. Vivemos um tempo em que a experiência da urbanização da vida é uma realidade mais que total. Junto com esse modelo urbano, a ideia da cidade que nunca para
e aí nossos corpos ficam nesse mesmo ritmo, né? Nosso coração bate nesse mesmo ritmo de uma cidade que nunca para, mas nós paramos. O nosso corpo não dá conta de estar fazendo multitarefa, tentando ser perfeito, tentando bater todas as metas e ainda ficar de pé. E então temos recorrido cada vez mais cedo à medicalização da existência. E a medicalização da existência está em ter uma química autorizada pela medicina para ficar mais lento, para ficar mais rápido, para acordar melhor, para dormir melhor, para sair do fundo do poço, para estar mais contente e mais comunicativo com as pessoas. Então temos drogas autorizadas para uma série de mudanças de frequência na nossa vida. E aí, começar a fazer uso, a recorrer a esse tipo de mecanismo cada vez mais cedo, faz com que também percebamos que eles são apenas paliativos, eles não resolvem a questão a longo prazo. E aí, muitos combinam esse tipo de droga que é autorizada com as drogas não necessariamente autorizadas, mas que são divididas entre lícitas e ilícitas, e aí elas vão sendo, seja de forma combinada com as autorizadas ou não, vão sendo utilizadas no sentido de preencher buraquinhos que nós vamos encontrando na nossa existência. Só que com o tempo, e não demora muito, nós percebemos que esses buraquinhos não se dão por satisfeitos. À medida que eles são alimentados, eles expandem e se tornam buraquinhos maiores que precisam de doses maiores para serem preenchidos uma vez mais. Isso vai levando os jovens a uma derrocada cada vez mais trágica, que pode culminar naquilo que Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano-alemão, chama de vidas transitórias e que eu costumo chamar de abortos tardios. Tardios por quê? Não foi o aborto ainda naquele momento que estava sendo gerado a criança, mas são ainda crianças que cada vez mais dão cabo de suas vidas por meio de drogas ou por meio da decisão de pôr um ponto final. Ora, se lá atrás, né, estão elencados esses 4 stories, se lá atrás eu já me esvaziei dos rituais, e esvaziar-se dos rituais significa perder o medo e o medo da morte, se a morte deixa de assombrar, e eu falo assombrar no sentido de alimentar o sentido da vida, a química também já não resolve, essas vidas são ceifadas cada vez mais cedo. Por isso que eu disse que tinha um quê de muito triste e trágico nesse vídeo. Mas não é porque é trágico e triste que nós não temos que falar sobre esse assunto. Imagina esses 4 histórias juntos. Em síntese, a pessoa tentando ser sempre positiva e ter o corpo perfeito e ser a mais inteligente, a pessoa tentar sempre render e bater todas as metas cada vez mais imbatíveis, a pessoa que não experimenta ou que substitui os rituais pelos eventos, e a pessoa que vai ter que recorrer à química para suportar o existir, é triste, mas é uma situação que se prolifera em todos os lugares. E aí, por isso, esse vídeo ele tem essa responsabilidade de chamar a atenção do pai, da mãe, avó, tia, dos familiares, dos amigos, dos professores, padres, líderes, coaches, todas as pessoas que exercem algum tipo de influência, a palavrinha aí da moda, os influencers, aqueles que influenciam opiniões, que tenham muito cuidado, que levem em consideração essas e tantas outras questões. A vida é muito mais do que um story numa rede social. Pensemos nisso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau.